Estava vendo um extrato que nosso irmão William nos falava como os mensageiros do Antigo Testamento falavam do cumprimento da vinda do Messias em sua primeira vinda e as coisas que ele realizaria. E tudo que estivemos vendo ontem, todos esses dias, de todo esse grande programa divino que está sendo manifestado, Deus cumprindo essa palavra, essa promessa mais clara para os filhos de Deus, mais clara para os filhos de Deus quando veem o cumprimento. Porque ainda enquanto não está em cumprimento, então não se vê claro. Não se vê tudo claro. E o ser humano, esse escolhido desse tempo, vê até aí. E vê o que está sendo realizado nesse tempo, vê até onde Deus permite que a pessoa vê por meio do mensageiro quando traz a sua mensagem. E todos os escolhidos desta era têm esse conhecimento até aí. E se vê assim meio como que nublado. Por que não se vê claro? Porque não está isso em pleno cumprimento. Quando a pessoa vai fazer, vamos dizer uma coluna. Primeiro está no projeto, supostamente, mas antes do projeto está na mente. E coloca no projeto, mas a coluna ainda não está. Tem um processo. O que fica com o projeto não vai entender todos os detalhes para chegar à realização, à materialização desta coluna. Chegou até aí. Mas do projeto logo passa por palavra falada ao empreiteiro. E o engenheiro fala, olha, aqui está isso, você vai fazer assim, assim. Mas o empreiteiro não vai ficar somente com isso. E mesmo que fale aos seus ajudantes, olha, a coluna vai ser assim, 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 assim. E depois, nessa parte, aqui vai ser pendurado um quadro. E aí ele já está falando do final. Esse homem com certeza vai colocar um quadro aqui do seu rosto, porque sabe, já está falando de algo que no final vai ser visto terminado e até já com um quadro. E todos felizes com ele, olha, mas onde está a coluna? Ficaram somente com isso. Mas vem o empreiteiro e diz, bom, agora vamos, busca as varetas. Traz as varetas, e aí já está trazendo as varetas, coloca as varetas de ferro, e aí no meio, aí está a coluna, aí coloca as varetas, mas as varetas não podem estarem soltas, tem o seu estribo, não sei como fala na América Latina, estribo. Coloca os estribos e aí já vai tomando forma, rigidez. A coluna já vai ficando rígida, forte. E isso vai sendo formado. Porque esse empreiteiro está falando como fazer as coisas. Vamos dizer que o empreiteiro é o anjo. O que mostra a esse carpinteiro como fazer tudo. Para colocar assim. Ou o arquiteto, ou o empreiteiro, da melhor forma que possam pôr aí. E o carpinteiro vem, coloca as varetas e já vai formando. Depois, se tiver que colocar alguma tubulação elétrica, muitas vezes coloca pela beirinha da coluna. Bom, mas aí tem um tubo. Aí tem um tubo mas é para deságue, para passar água. E também passa aí a tubulação elétrica.
Aí passa também para a água fluvial, o cano. E depois já está tudo. E qualquer um poderia dizer, bom, a coluna já está aí. Mas ainda não é a coluna. Depois vem, tem que colocar a caixaria, a forma, e qualquer um poderá dizer, por que está pondo a caixaria, a forma? A coluna já está feita, aí está. Mas a coluna não tem algo que é bem fundamental. Porque aí você coloca um peso e vai cair, tudo que você colocar em cima vai cair. Então, veja onde vai a fé. Se pondo e colocando em cada etapa. Mas ainda não chegou a coluna. Não está a coluna. Depois, é porque tem que verter o cimento. E o cimento tem umas especificações. Não é só o pó do cimento sem água e sem nada. Isso não serve. Tem que ter areia, tem que ter a pedra, e tem que ter o cimento, e tem que misturar. É um processo. Depois, então, já coloca o concreto. Mas não tira forma rapidamente a caixaria. Tem que esperar que enrijeça. Eu não sei como fala. Tem que esperar enrijecer. E se for um teto, uma placa ou uma louça, tem que esperar mais dias. A coluna já, no outro dia, normalmente já tira a caixaria, a forma, e já podem falar, bom, aí já está concluída a coluna, está aí. Mas para que seja uma coluna já terminada, tem que requadrá-la, tem que fazer o acabamento. Tem que requadrá-la, fala. E depois que a requadra, então já está. Não, ainda não. Agora tem que buscar a tinta, vamos pintá-la. Então viram todo o processo. E aí podemos ver, vamos dizer, os mensageiros, todos estavam mostrando uma parte desta coluna. Depois a pinta, agora sim. Não, mas ainda não se sabe. Não sabe ainda o que é, quem é. Vamos dizer, falando em termos espirituais. Porque não tem rosto, ou não se sabe quem é. Tudo isso que eles falaram. Então agora vem e coloca um quadro. Olha, quem era a coluna? Vejam. Essa mensagem que nosso irmão já disse, eu quis falar primeiro essa parte para que vejam isso. Porque tudo é tão simples quando é aberto. Porque quando o mistério não está aberto, não tem forma que um serralheiro venha para tratar de meter uma faca ou qualquer coisa para girar a lingueta da fechadura. Se não tem essa chave de revelação que falamos nesses dias, jamais vai abrir essa porta. E tem um montão de serralheiro tentando serrar a porta e entrar à força. Mas como não estão entrando através do véu, através do que tem essa chave, o que pode dizer, para que tanto trabalho se a chave está aqui? Por que quer fazer assim? Não, eu quero entrar assim. Está bem, então tenta para ver se consegue abrir. E o que faz é que se enredam, se confundem mais e mais. Cada vez fica o bolo de linha fica embolado. E não vão saber como desembaraçar. Vocês observaram que esse bolo de linha, o irmão Branham nunca o desembaraçou. Teve que sair daí para poder ver tudo e deixar isso para trás. Ele não se pôs a desembaraçar. E isso é muito importante nesses tempos, porque assim mesmo foi dito, não deixe que a sua linha se embarace nesse tipo de tempo. Agora, o que o irmão William disse nessa mensagem, o rosto como o sol resplandecente, 9 de março de 80.
Portanto, nós podemos ver que antes da vinda do Senhor, sempre foi refletido na vida dos homens de Deus que ele tem tido, foi refletido o que há de acontecer na vida do Messias. E até na própria vida do Messias continua refletindo e manifestando o que Deus está fazendo e o que Deus fará no futuro. Por isso, então, nós podemos ver e entender que cada um dos profetas de Deus foram uma expressão ou uma manifestação do que acontecerá na vinda do Messias. Assim foi no Antigo Testamento para a primeira vinda do Senhor, e vemos que através dos 7 mensageiros das 7 eras da igreja, com os seus 7 grupos, com suas 7 eras, em cada uma das eras e em cada um dos mensageiros, foi refletido o que aconteceria na segunda vinda do Senhor, no ministério do Senhor e na era que o Senhor apareceria. Ou seja, na era e no grupo do Senhor em sua segunda vinda. Assim que nós temos que ver e compreender o que isso significa. Nós, então, podemos ver que tem muitas coisas que foram refletidas nos 7 mensageiros das 7 eras, que depois esse mesmo ciclo percorrerá novamente no ministério e vida do Senhor em sua segunda vinda, e repetirá esse ciclo em uma escala mais alta, para então realizar no plano de Deus esse trabalho, essa obra que foi refletida em cada um dos 7 mensageiros. Quando ele dizia, a segunda vinda do Senhor ainda não se cumpriu. Depois estaria vivendo tudo isso, mas em uma escala mais alta. Veja, os que sabem de música começam com Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dó, Ré, Mi, vê? Volta e repete, mas já em uma escala mais alta. E uma escala mais alta até a oitava. E uma oitava mais alta, vem? E assim é em toda essa trajetória de Deus através dos seus mensageiros. Assim que nós sabemos que os mensageiros de Deus, quando chegavam a esses ciclos que refletiam coisas que aconteceriam na vinda do Senhor, vemos que eles se sentiam como se neles mesmos estivesse cumprindo essas coisas. E neles cumpriu, mas em uma escala menor, uma escala mais baixa. Mas depois, no cumprimento da segunda vinda do Senhor, conforme a ordem de sua vinda, então se cumpre novamente, esse ciclo volta e percorre, mas em uma escala mais alta, onde então se cumpre em toda a sua perfeição e realizam o que Deus quer que seja realizado. E então isso é selado, isso que foi refletido no passado nos mensageiros do Senhor. Então, quando se cumpre na vinda do Senhor, na vinda do Messias, então é que isso chega à perfeição, e então é uma obra já consumada. Por isso ele disse ali na cruz, consumado está. Consumado o quê? Consumado tudo que foi falado dele. Tudo que foi falado dele, ele consumou ali na cruz, cumpriu o propósito pelo qual Deus o tinha enviado, que era morrer pelos pecados. O sacrifício perfeito, do qual todos os profetas falaram. E aí é que ele começa a dizer, vejam, quando Davi disse, furaram minhas mãos e meus pés, essa foi uma experiência pela qual ele passou, e a experiência que ele sofreu, mas não foi de benefício para toda a humanidade, como não é de benefício para as pessoas que ficaram na era de Paulo, na era de Irineu, Martim, Colombo, Lutero, Wesley e na era do irmão Branham, não foi de benefício para eles ficar até aí. E nem no tempo das boas novas, das notícias que esse poderoso arcanjo nos trouxe. Não podemos ficar somente com isso. Essa é a mensagem, e essa é a única mensagem que Deus estaria trazendo por meio desse arcanjo, onde contém tudo o que seria a sua vinda, a vinda do Senhor, com a mensagem do precursor. Ou seja, por isso ele dizia, examine as mensagens do irmão Branham, porque ele foi o precursor, ele era o que tinha que dizer como ia vir. Portanto, não tem outra mensagem. Não, aqui não tem outro mensageiro. Não tem outra mensagem. É verdade, não tem outra mensagem.
Porque a próxima é o cumprimento dessa mensagem. É a realização do que eles falaram. Mas eles estiveram refletindo, representando. Mas quando isso se repetiu novamente no ciclo divino, na vida do Messias, então isso foi de benefício para toda a humanidade, porque a Escritura diz que por suas feridas fomos curadas, pelas feridas que foram provocadas, com os ferimentos que recebeu. Portanto, nós podemos ver essas coisas e entender essas coisas para esse tempo que vivemos. E então, quando esses ciclos se repetem nesse tempo final, quando o Senhor em sua segunda vinda se apresente como o sol de justiça, com o seu rosto resplandecendo como o sol, quando ele fala ali na página 5, 59, parágrafo 519, diz que ele se apresentará ele mesmo. Nenhum mensageiro se apresentou a si mesmo como o cumprimento dessa promessa. Refletiram, e em muitas ocasiões eles pensavam que eram eles. Vejam um exemplo que vimos no próprio irmão Branham. Ele foi até lá, até o Cairo, porque ele pensava que era ele. Ele sabia que a vinda do Filho do Homem era com seus anjos. Ele tinha o ministério de Elias. E o de Moisés, o que aconteceu? E o Espírito Santo encarnado, onde está? Porque ele o tinha na sua era, operando como esteve em cada era, operando em cada mensageiro, mas não estava encarnado. Este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, essa é a chave. Agora, quando o Senhor em sua segunda vinda se apresente como o sol de justiça, com seu rosto resplandecendo como o sol, e esses ciclos cada um comece a se repetir, então todo o povo de Deus receberá o benefício. E qual é o benefício de sua segunda vinda? Nossa redenção, nossa transformação. A bênção do trabalho e do cumprimento dessas coisas que estarão sendo realizadas sempre foi da mesma maneira. O que Deus recolheu em cada um dos profetas do passado, o que Ele percorreu em cada um dos profetas do passado, depois Ele voltou a percorrer no Senhor em sua primeira vinda, em um ciclo e em uma etapa mais alta e em uma nota mais alta. Aí fala da nota, em uma nota mais alta, porque Ele percorreu esse caminho uma vez mais, esse caminho que Ele tinha percorrido em seus profetas. Por isso, o Senhor, em sua primeira vinda, Ele era todos os profetas. Por isso, Ele escreveu ali. Em Jesus estava Moisés, Davi, Salomão. E aqui diz, em Moisés e Elias estão todos os mensageiros, vem? Por isso, o Senhor, em sua primeira vinda, Ele era todos os profetas ao mesmo tempo. Ele era todos. Ele era o tudo em todos, porque Ele era a plenitude da palavra encarnada. Ele era José, porque Ele era a porção da palavra que estava manifestada em José. Ele era essa porção da palavra. Por isso foi que José o venderam por 30 peças de prata, aproximadamente 30 peças de prata, e depois venderam Jesus também por 30 peças de prata. Vê? Quando percorreu esse ciclo na vida de Jesus, então o mesmo que aconteceu com José, aconteceu com Jesus, mas não era o mesmo povo. José viveu em outro tempo, mas ele representou, naquele tempo, representou a ele. E os irmãos de José representaram as 12 tribos de Israel, ou mais bem, representaram 10 tribos, porque Benjamim ainda não tinha nascido. E estava sendo vendido por um de seus irmãos. Estavam vendendo um de seus irmãos, e todas essas coisas representou o Senhor. E o que podemos dizer? Quando José já está entre os gentios como príncipe, como rei lá, quando esse mesmo ciclo volta a se repetir, então o que poderíamos dizer? Teríamos que dizer então que esse ciclo volta a percorrer na segunda vinda do Senhor. Entre os gentios, onde então haverá alimento espiritual, como tinha alimento literal lá, porque tinha fome sobre a terra. Então haverá alimento espiritual aqui na segunda vinda do Senhor, porque José estará sentado sobre o trono. Vejam, quando ele nos dizia que esse vencedor era o que se assentaria no trono de Davi e reinaria para sempre,
é no servo fiel e prudente que esteja dando alimento a tempo. E onde estão os mensageiros que ministraram nessa terra, trazendo a mensagem para cada era e para cada etapa da igreja? Já se foram. Mas se vocês quer encontrar um deles, porque está identificado em um deles, então veja o cumprimento, e aí está. Os de Lutero têm que olhar o cumprimento de sua vinda. Os de Wesley e os do irmão Branham, os crentes da mensagem do nosso irmão William, têm que olhar a ao qual eles estavam representando, estavam mostrando. Querem vê-lo? Querem recebê-lo? Ele tem para todos. Não tem separação de grupo. Não tem distinção de grupo. O Senhor em sua segunda vinda será José, porque José representou a ele. Não era José literalmente, mas será José espiritualmente. E quando se fala espiritualmente, se fala do que José significa nos termos espirituais. Assim que as notícias chegarão de que tem alimento espiritual em algum lugar, de que tem alguém que terá em suas mãos todo o controle deste alimento espiritual, que terá a chave e a autoridade para dar as ordens para que seja repartido o alimento espiritual, porque tem fome espiritual sobre a terra. Então veja o que ele já tinha falado, e talvez naquele momento ele não entendia tudo. Mas os homens de Deus, os profetas de Deus, falam como? Sendo inspirados. E muitas vezes pensavam que eram eles mesmos. Mas bem o que estavam mostrando é o que seria isso. O que isso que eles estão falando seria, mas em um ciclo, como falamos, mais alto, em uma escala mais alta. A única solução que tinha era ir a José. A única solução que terá nesse tempo final, no cumprimento da segunda vinda do Senhor, quando ele se apresente como o sol da justiça, com seu rosto resplandecente como o sol, a única solução para não morrer espiritualmente, por causa da fome espiritual, será ir ao que estará sentado sobre o trono. Esse é o novo propiciatório. Esse é o trono onde ele se assenta. Então vejam, sobre esses ministérios, por isso que aí vocês podem ver todas essas escrituras. É porque não leem, se lessem, se examinassem, esquadrinhem as escrituras, porque nela vos parece que tenhais a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Mas se não as esquadrinham, mas bem, só pega aquilo que lhes convém. E então aí é que tem o embaraço, o enredo. Mas o escolhido de Deus é um bom estudante. E como tem essa percepção de profeta, então vai e estuda. Um bom aluno, o que faz para tirar boas notas? Estuda. Queremos ser graduados com honras, com esse corpo eterno e glorificado. Mas tem que estudar, tem que ler, tem que examinar, esquadrinhar. Tem que ir ao que está sentado sobre o trono, que será o administrador de todo alimento que estará armazenado no celeiro, nos armazéns do Pai Celestial. Não terá outra forma. Quando ele fala armazena e viu na visão, viu atrás da cortina uma grande montanha de pães, e lhe foi dito, alimenta, vinham de diferentes lugares. Vejam, aí ele escreveu em vários lugares. Teofanias, vestes brancas, porque tem teofanias. É para eles esse alimento. E é bem claro. E ainda que soe duro, mas se você não estiver recebendo esse alimento espiritual e o cumprimento dessa visão que foi mostrada ao reverendo William Branham, veja, nessa manhã eu digo a você que você não tem de sua teofania. Sua teofania não lhe fala, porque você não tem representação lá, porque ali os únicos que estavam aproximados e recebendo todo esse alimento eram pessoas que tinham vestes brancas. Se você está recebendo o ensinamento sobre capa,
como Pito me dizia, que muitas vezes a gente leu essa escritura que ele dizia. Dá vontade na gente de ir num canto e chorar de alegria, de felicidade. E essa manhã é um desses dias, porque isso identifica nós, que somos os escolhidos de Deus, que nesse tempo final seríamos transformados. Dos escolhidos desse tempo final, que serão transformados e levados à casa do nosso Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, é a confirmação. É uma das maiores confirmações de que você vai ser transformado, porque está recebendo esse alimento armazenado, que foi guardado pelos profetas, que está sendo revelado para que o povo de Deus obtenha a fé do rápido. Tudo é simples. Aí é que está o cumprimento do que todos falaram. Não tem outro mensageiro que traga uma mensagem. Por isso ele diz, o anjo do Senhor Jesus Cristo é o anjo para o milênio e a eternidade. É assim mesmo, como o anjo do pacto, vê? Mas ele vai mudando de máscara. Porque Deus é eterno, Deus é Espírito. Agora, com esse último, agora vamos falar em arroz e feijão. Com esse último véu de carne, e não é que ele estará se engrandecendo, mas pediram a ele a promessa e ele disse, isso não é meu dar, mas é para aqueles que esse ministério já está destinado. Então vejam, com esse último véu de carne, é que ele vai estar sentado no trono de Davi. Tão simples assim. Porque é ao vencedor, e é o vencedor que vem com um nome novo. É o mesmo eu sou. Portanto, os que o venderam sentirão a fome mundial que tem, e algum dia terão que dizer, quando saibam que tem alimento espiritual, e que é o alimento espiritual que eles necessitam, então algum dia terão que se dizer. Algum dia terão que se decidir. Algum dia terão que se decidir. Vamos ir um pouquinho para trás para ler novamente. Portanto, os que o venderam sentirão a fome espiritual mundial que existe. E algum dia terão que se decidir quando souber que existe alimento espiritual e que é o alimento espiritual que eles necessitam. Então, algum dia terão que se decidir. Ou morrer ou buscar o alimento espiritual. E assim como tiveram que ir buscar entre os gentios, porque entre os gentios estava o que tinha alimento e que seu nome tinha sido mudado. Eles nem sabiam que era aquele que eles tinham vendido. Assim será na vinda do Senhor. Assim será a vinda do sol de justiça. Assim será a vinda do Senhor com seu rosto como o sol. Esse é o tema dessa manhã. E é um tempo muito grande e maravilhoso, o qual nós vivemos, porque é um tempo que Ele prometeu cumprir essas promessas. Porque nós estamos vivendo no primeiro dia. Nós estamos vivendo no dia que o sol de justiça está prometido que aparecerá. E aparecerá com sua mensagem de alegria, de regozijo, jubileu. Sua mensagem que trará bênção para todos os filhos de Deus. E é em sua segunda vinda que Ele vem como o sol de justiça. E como leão da tribo de Judá, em uma nova era e em uma nova dispensação. Agora, vejam o simples que é. Esse grande mistério que é em sua primeira vinda, para todos lá, era um mistério. Como que Deus vai cumprir isso? Se o que esses profetas falaram era algo grande demais. E Deus, quando vai cumprir, Deus vem e cumpre de uma maneira simples. Como dizia na mensagem de ontem, quem ia imaginar que Deus ia cumprir sua primeira vinda em um trabalhador da construção, em um carpinteiro? Isso nem passava pela mente. E ele disse, e o que seria? Em outra mensagem ele fala, e o que seria se ele cumprir sua segunda vida igual? Em um trabalhador da construção, vão crer? Veja, estamos vendo que dos próprios de dentro que não estão crendo, mas também tem que ser assim. Não podemos lutar contra a predestinação. Isso não tem e não terá nenhum mais, nenhum menos. Mas a obra de reclamação, a qual Deus está abrindo para nós todos esses grandes tesouros,
E tudo que um filho de Deus, na dispensação do reino, está recebendo, aí não tem limites. Não tem limites para que um filho de Deus possa obter nessa obra de reclamação. Nesta obra de reclamação. Assim que cada vez mais aprendemos mais desses tesouros e vamos aprendendo como usá-los, porque temos identificado o cumprimento do que todos os profetas falaram. Quando você abre uma mensagem do irmão Branham, e talvez fala que ele é o que estaria fazendo tudo, em várias ocasiões, às vezes ele dizia, já estamos prontos. Já não resta mais nada, não falta mais nada. Porque temos isto e aquilo, e fala certas coisas aí. Aí a gente pode falar, está refletindo, está representando a esse que viria, que falaria assim, dessa forma. Vemos na mensagem do irmão William, e agora a gente abre, e tudo que fala do anjo, na manifestação do anjo, que naquele momento falava como se fosse em primeira pessoa, mas era o anjo que falava. Mas depois a gente vê isso, alguém vê isso e fala, com razão, eu agora já identifico de quem ele falava aí. Somente isso, somente essa partezinha demonstra a você que você tem percepção profética. Mas quando a pessoa abre e diz, olha, aí ele disse que é ele. Olha, sabe uma coisa? Você não tem percepção profética. Não pode identificar de quem ele está falando. Como quando a gente vai... O próprio exemplo, o irmão Branham deu. Tem uma parte que ele diz que ela lhe disse algo assim, e ele disse, eu sei o que ela está me dizendo, porque está entre linha. Nós sabemos o que Deus trouxe por meio do mensageiro, do precursor, e por meio de nosso amado irmão William Souza Santiago, porque sabemos o que Deus estava falando ali entre linhas, já conhecemos. E ao estar o cumprimento de tudo isso, então dizemos, é porque isso é isso, isso é isso. Agora entendemos isso, agora entendemos isso. E assim foi no início, quando ele começou. Muitas vezes relata que muitas vezes ele pensava que era o irmão Branham. E em suas pregações, ele assinalava ele como o cumprimento de tudo. E qualquer um poderia dizer, e agora por que se põe a falar outra coisa? Porque Deus lhe estava abrindo o entendimento. Lhe revelava gradativamente todo o programa divino, não dava tudo de uma vez. E assim aconteceu comigo. Começamos sob esse ministério, que ele me mandava falar, diz isso e diz tal coisa. Ele não falou. Quando você escutou o irmão William falar que parasse os batismos, e isso deixaram. E por que não continuaram batizando? Por que não continuaram fazendo Santa Ceia? Porque aí tem algo. O ser humano nasce, tem uma parte que diz religioso, ou nasce... Tem um termo que o irmão Branham e o irmão William escreveu do lado, depois encontraremos. Tem algo aí que, vejam, ali em Abel e em Caim, Caim sabia que tinha algo para oferecer, e por aí é que ele escreve algo. Portanto, essa pessoa tem algo que o moveu a não fazer. Olha, ele disse isso, é porque ele falou tal coisa a ele. Agora, durante todo esse tempo, todos focavam nele. Mas quando Deus já foi me mostrando tudo e abrindo para mim todas as Escrituras, sempre quando eu toco essa parte, eu recordo a parte do menino no espelho. Porque aí, espera aí, então quer dizer que esse cumprimento sou eu? E qualquer um poderia dizer, isso aí está muito prepotente. Não, está sendo falada a verdade. E o que você vai fazer com a verdade? Não pode esconder a verdade.
Portanto, já se começou a ver na mesma forma que ele tinha começado em 70 e pouco. Aí, se você procurar em algum estudo, eu sempre dizia, o cumprimento aí, nosso irmão William e tudo. E começava assim. Mas depois, quando Deus já continuou abrindo todo o quadro, espera aí, mas Senhor, isto é mais simples e mais simples do que nós nos imaginávamos. Mas vejam, quando esse ministério já entra na etapa de começar o cumprimento disto que foi falado, então aí abre todo o quadro e aí aparece esse homem que acende a luz. Agora vemos com clareza, com razão. Com razão. Com razão, ele falava desta forma. Vejam, e tudo vai se engrenando para já chegar ao pleno cumprimento disto que foi falado, que seria o sétimo selo, que seria o cumprimento deste anjo que era diferente dos demais. Quando ele dizia, eu não morrerei de velho, sem que ele esteja aqui, essa parte que não lemos, que você me passou, e vocês vejam que ele, eu creio que eu tenho aqui. É que ontem estávamos conversando disto. Deixa eu ver se encontro aqui rapidinho. Aqui está ele. Esse é de Cristo abrindo o entendimento de seus discípulos, de 2003. Ele disse, está falando dos anos, que o mais duro, o mais difícil são os 80. Ele vem falando dessa escritura que não morrerei de velho, e ele fala aos 70, o mais duro aos 80, o mais difícil aos 80. Os mais fortes, né, aos 80, e fala assim que depois dos 70 anos, são anos que Deus acrescentou à pessoa por algum propósito pelo qual deve aproveitar bem, servindo a Cristo, nosso Salvador. Agora, podemos ver que o reverendo William Branham acreditava que a vinda daquele ao qual ele estava preparando o caminho estava à mão, ou seja, perto. Ou seja, que no tempo do irmão Branham, esse véu de carne não estava ainda, não tinha nascido, mas ele disse, se eu me estender um pouquinho mais, não morrerei de velhice sem que ele esteja aqui. Ele disse, a não ser que eu seja atirado, morto de alguma forma, e morreu por um acidente. Mas vejam, ele disse, se eu não estiver, essa mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. E essa mensagem é a plataforma, é a base onde esse outro subiu e está falando tudo o que foi trazido pelo precursor e tudo relacionado a essas boas notícias para a igreja noiva e para Israel que esse poderoso arcanjo trouxe. Ele diz, está a mão perto. E ele estava vivendo lá nas sombras da vinda do Senhor. Agora, tudo isso é o que agora, nesse tempo final, estamos vendo em cumprimento, ou seja, a visão em cumprimento, a visão se cumprindo no tempo final, ou a visão em cumprimento. Podemos colocar nessa conversa curta que tivemos a visão em cumprimento no tempo final. Tinha um lugar que eu tinha escrito concretizando, foi a palavra que eu usei. Eu estava escrevendo, podemos colocar essa palavra, a visão concretizando no tempo do fim.
Ou seja, uma visão que você está vendo com imagem. A coluna que começamos lá no início, que não servia nada, somente o buraco, o oco, onde tudo seria colocado, vimos varas, vimos estribos, vimos a caixaria, vimos o cimento, vimos os requadros, vimos a pintura e depois o rosto. Aí estão as duas colunas, essas duas oliveiras representadas lá nas colunas que Salomão colocou no templo. Joaquim e Boaz. Que coincidência, né? Coincidência se fala. Agora vimos como Deus vai mostrando tudo nesse tempo, na forma que Ele tinha no seu programa. É isso que foi falado. Já estamos nesse ciclo, novamente, esse ciclo se repetindo, mas no cumprimento. Jesus lá foi o cumprimento do que todos os profetas falaram. E aqui, neste tempo final, nesta manifestação, é o cumprimento do que todos eles falaram de mim. Tudo é simples. Tudo está sendo falado claro. Agora recordem, quando ele começou a dizer ali, eu sou, primeiro diziam, mas depois já falou abertamente. Então aí já vieram, muitos vieram então já na etapa, aí veio a etapa final, que foi a crucificação. E depois também vimos a perseguição, o aperto veio por causa do nome. Ou seja, que tudo está se encaminhando, tudo está sendo encaminhado para cada vez mais estar apertando tudo. E já quando já se assinala diretamente a besta, que é Roma, que é o Papa, o que estiver, quando estiver acontecendo, esse é o instrumento do diabo. Se fossem colocar outro, seria o outro. Igualmente a imagem da besta. Agora está esse Senhor, que nem de Senhor pode chamar um irrespeituoso com o que fez, uma raposa, porque isso é o que é, como ele chamou lá. Assim, a Herodes disse, vai lá e diga para aquela raposa. Vamos procurar essa partezinha, já estamos terminando. Hasta que acabe la hora. Naquele mesmo dia chegaram os fariseus dizendo, sai daqui porque Herodes quer te matar. Ele lhes disse, vai e diga para aquela raposa que eu expulso o demônio e faço cura hoje e amanhã, e no terceiro dia termino minha obra. Entretanto, é necessário que hoje e amanhã e depois da manhã eu siga meu caminho, porque não é possível que um profeta morra fora de Jerusalém. E aí continua essa escritura falando, mas vocês vejam que tudo isso, quando começar a falar desta forma que já foi falado nesses dias, e cada vez mais vai identificando onde está o espírito do anticristo, e vocês vejam que começa desde a casa, começa a limpar desde a própria casa, desde dentro para fora. O único que tem e terá as calças no lugar para falar as coisas como são é o cumprimento da segunda vinda do Senhor. Os outros, vejam como vão sair com o rabo entre as pernas e se escondendo. O único que tem coragem para enfrentar a besta e o reino da besta é o Senhor em sua segunda vinda. Os outros são todos uns covardes, escondidos atrás de um computador. Aí está identificado bem clarinho. Mas o que fica na frente, se coloca na frente, nesse tempo final, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, esse é o que está fazendo a mudança do reino e estabelecendo o reino do Messias príncipe. É o trono de Davi, e o trono de Davi no qual ele reinará pelo milênio e por toda a eternidade. Tão simples assim. Bem, eu ia falar algo aí, mas tudo é simples.
E graças a Deus pela simplicidade. Graças a Deus porque Ele nos deu essa percepção profética. Mas por que deu? É porque sempre temos tido. Se saímos dele, consequentemente, podemos conhecer o que está falando entre linhas. Conhecemos agora quando Deus está abrindo tudo para nós, vemos as escrituras, vemos as mensagens. Você pega qualquer mensagem e abre, agora eu entendo bem. E eu lhes falei muitas vezes que me enviam mensagem para a gente, e a gente fala, mas isso é o que me faltava para completar o quadro, obrigado por me enviar. O que eles tentam atacar e causar dano, para nós é de bênção. Assim que tudo para os escolhidos de Deus se converte em bênçãos. E lembrem uma coisa, o que te abençoar será bendito, e o que te amaldiçoar será maldito. O Apocalipse 11 fala aí que deve morrer da mesma forma. Assim que o que desejam a ele, isso volta para trás, para a pessoa. A separação, o irmão Branham disse que somente o anjo disse que é o que sabe como fazer. Os outros não sabem nada e nem podem dizer. Podem dizer, todos são bons, todos são filhos de Deus, ou isso está bem, ou isso está mal. Então, já está se pondo em uma posição que não te corresponde. Somente tem um. E se tem um, haverão então um montão de falsos tratando de imitar o que já estamos vendo, que isso está acontecendo. E não é de se estranhar, porque tem que ser assim. Aconteceu em tempos passados, não vai acontecer nesse tempo. Assim que a visão concretizando no tempo do fim, ou no fim do tempo. Que Deus os abençoe e os guarde. Hoje, segunda-feira, 1º de abril deste ano 2024. Arrancando já rápido para chegar na metade do ano. Vai passar a Semana Santa, vamos estar em junho e já quando percebermos estamos em dezembro. E vocês vejam já, desde o 31, que correspondeu o domingo dessa vez. Eu não sei em qual ano mais para trás. Teria que procurar que o domingo de ressurreição caiu em 31. Mas se tiver caído em outros tempos passados, porque pela forma que vai correndo, somente tem um ano. Porque daqui por diante pode acontecer novamente, mas somente tem um ano que depois do domingo de ressurreição conta 50 dias e caia no 19 de maio. Por quê? Porque você faz aniversário só uma vez nesse ano. É a única vez que eu vou estar completando 50. Mesmo que volte a repetir ou se repetiu, mas somente de todas essas teve uma representação de que em um domingo de ressurreição, 50 dias depois, esse anjo que era diferente dos demais estava cumprindo o ano, aniversariando, tão simples assim. Eu creio que está falando bastante claro. Agora veja como isso vai fazer com que o diabo arranje os dentes, porque a única coisa que ele não gosta é que ele fale a verdade, ele fale das coisas de Deus quando Deus está cumprindo. E os demais terão esse sorriso que vocês têm, de regozijo, de alegria, porque estamos vendo o cumprimento das Escrituras, o cumprimento da visão. Que Deus os abençoe e os guarde. E adiante, servindo ao Senhor todos os dias de vossa vida. E aumentando esses músculos, crescendo esses músculos de fé. Eu toquei em uma pessoa somente com o olhar. Ontem falou comigo uma das pessoas que entrou para me saudar e me falar de uma situação, de um pedido. Somente olhando para ele, qualquer um que não sabe muito disso, mas não percebe, mas os que sabem sim. Eu olhei para ele e disse, você levanta peso, faz musculação. Ele me disse, como você sabe? E ele estava vestido normalmente.
E eu toquei nele assim. Esse garoto tinha um pacote de músculo aí. E eu me lembrei, porque tudo isso a gente vê também no campo espiritual. E eu tenho visto vocês como esses homens que vão ganhando força, com esses músculos, como se fossem levantadores de peso. Cada vez eu os vejo mais fortes. Igualmente, os que estão em outros países também. Porque Deus sabe identificar os seus filhos. E sabe onde está colocada, onde está posta a sua palavra. E como ele é a palavra, então se reconhece, porque estão tendo músculo de fé como eu. Estão malhando muito os bíceps e também o peitoral e as coxas também, com o skate. Vem? Estão exercitando, malhando para ter esses músculos de fé bem forte para o que virá, porque virá esse aperto forte, mas nós somos mais fortes. A fé estará em esse nível que jamais tinha acontecido em eras passadas. Assim que continuem exercitando esses músculos da fé, que esses músculos de fé continuem crescendo. E não se envergonhem de vocês andarem assim, caminharem assim. Nesse termo, porque os que levantam pesos, fazem musculação, caminham assim. E no termo espiritual, sintam-se orgulhosos com a cabeça erguida de que vocês estiveram recebendo, fazendo esses exercícios que, por meio do ensinamento sobre Carpa, está crescendo esses músculos de fé. Que Deus os abençoe e os guarde. Aí falamos de construção, de exercício e de tudo, porque Deus, nesse tempo, Deus nos deu esse tempo para falar de todos os campos, até de jardinagem também, temos falado. Que Deus os abençoe. E de comida, e de eletricidade, de tudo se fala. De tudo é falado, porque agora reúne tudo nesse tempo. Que Deus os abençoe e os guarde e continue passando um dia e uma semana feliz, cheio das bênçãos de Deus. E nesse tempo final, continuar vendo a visão, concretizando no fim do tempo ou o tempo final, porque uma coisa é o tempo do fim e outra coisa é o fim do tempo. Agora tem que colocar o que é agora. Que Deus os abençoe e os guarde a todos.